R$ 1.200.000 por ano. Esse é o valor que um policial de Brasília precisaria gastar para controlar uma doença rara. Como ele, outros 200 brasileiros dependem do medicamento que não é fornecido pela rede pública. Hoje, para vencer a batalha pela vida, essas pessoas só têm uma alternativa: recorrer à justiça. Os primeiros sintomas apareceram aos 14 anos. Cristine começou a ficar pálida e cheia de manchas roxas pelo corpo. Um hemograma revelou o que havia de errado: uma baixa significativa de todos os elementos sanguíneos. O quadro clínico era preocupante. Foi constatado que seria anemia plástica, que é uma anemia que não é carencial, não é uma anemia comum que a gente trata aí simplesmente, é uma anemia medular, que é uma anemia muito difícil. O tratamento causava tantos efeitos colaterais que, na época, Cristine precisou interromper os estudos. Tive gastrite, tive queda de cabelo e foi uma época muito complicada para mim. Ela ficar em casa sem poder sair porque ela estava com baixa imunidade. Todo mundo andar com máscara em casa para não pegar sequer uma gripe nela. Então, para mim, como mãe, no auge da minha filha com 14, 15 anos, foi terrível. Eu me senti perdendo literalmente a minha filha. Cristine resistiu à doença e também à baixa qualidade de vida. O diagnóstico definitivo só veio 7 anos mais tarde. Os médicos constataram que a estudante tem hemoglobinúria paroxística noturna, uma anemia crônica raríssima que modifica o material genético da célula-tronco. Em uma pessoa normal, as células-tronco têm proteínas capazes de combater um sistema especializado em destruir células. Já em quem tem a doença, a célula-tronco perde essas proteínas, por isso não consegue se defender do sistema destruidor. E como a célula-tronco produz outras células, os clones vão ter o mesmo defeito. Na HPN, o que ocorre é que a célula perde esse sistema de proteção e o complemento começa a destruir as próprias células do indivíduo. Os sintomas mais comuns são infecções graves, anemia, sangramentos e urina com coloração avermelhada. Em Marcos Vinícius, o primeiro sinal de alerta foi o cansaço excessivo. O delegado, de 38 anos, descobriu a doença há 2. Nos primeiros 6 meses, recebeu mais de 200 bolsas de sangue. No primeiro semestre de 2011, eu cheguei a ser internado 11 vezes devido aos efeitos da doença. Eu tinha que ser internado na UTI para ter acompanhamento e tomar morfina. Até 2 anos atrás, quem tinha a doença ouvia dos médicos que a HPN reduz a qualidade e também a expectativa de vida. É que não havia tratamento específico para a doença. Os remédios eram considerados de eficácia mediana e provocavam efeitos colaterais, como quedas de cabelo, inchaço no corpo e fortes dores de cabeça. Além disso, os medicamentos nem sempre conseguiam evitar AVCs, infartos e tromboses, que são consequências da doença. Mas há poucos anos chegou ao Brasil a notícia que mudaria a vida dos pacientes. Um laboratório americano havia desenvolvido essa fórmula, capaz de garantir vida normal a essas pessoas. O problema é que o tratamento não leva à cura e é o mais caro do mundo. Quando o meu médico ele me falou o preço da medicação, a minha família já pensou assim, achou que era uma dose. Então minha família falou assim, a gente vende apartamento, vende carro, mas o meu médico falou, não, esse é o preço de um mês. E eu teria que tomar para o resto da vida. R$11.000 é o valor desse frasco com 30 mililitros. Cristine precisa de 3 deles a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, acaba que a gente toma R$33 mil, né? Bom, o meu é praticamente 1 milhão, 1.200.000 por ano, né? Outra dificuldade é que o medicamento não tem registro na Anvisa e, portanto, não pode ser vendido no Brasil e nem fornecido pelo SUS. Os cerca de 200 pacientes diagnosticados com a doença no país só têm uma alternativa: recorrer à justiça. O direito a esses medicamentos está na Constituição, é o direito à própria vida. Foi esse o entendimento da Justiça Federal em Brasília, que deu ganho de causa a Cristine e Marcos. De acordo com a decisão, o SUS deve comprar o medicamento no exterior e fornecê-lo regularmente aos dois. Depois de anos de sofrimento, hoje eles finalmente têm uma vida normal. É praticamente você arrancar a doença da pessoa. Então não dá efeito colateral nenhum. Assim que eu tomo o remédio, eu já vou fazer minhas atividades, eu dirijo.
Em um julgamento recente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região também se posicionou sobre o assunto. Uma mulher com a doença já em estágio avançado também pedia o medicamento. A quinta turma considerou que estava diante de um caso excepcional e determinou que, mesmo sem o registro na Anvisa, o remédio fosse fornecido, já que, segundo os médicos, é o único capaz de salvar a vida dos pacientes. É inquestionável o benefício desse medicamento para os pacientes. Assim, não há mais nenhum guia de conduta que fale sobre o manejo de pacientes com HPN que não diga que esse anticorpo monoclonal é a terapia de primeira escolha para todos eles. As posições judiciais, principalmente dos tribunais superiores, o entendimento é o quê? Que o registro é necessário, mas em casos excepcionais como esse, deve ser fornecido o medicamento independente da autorização e do registro da Anvisa. Quando um juiz decide uma causa desse tipo, fornecimento de remédio, até remédio de alto custo para doenças raras, ele está efetivamente não dando só um tratamento, mas está salvando uma vida. Mas o Ministério da Saúde tem recorrido de todas as decisões judiciais. O governo tenta convencer a justiça de que gastar tanto dinheiro com poucas pessoas significa deixar de atender muitas. Ele custa por mês, por cada paciente, dos cofres públicos, saem R$70 mil por mês, R$800 mil por ano, o que dá uma média de, a cada 5 anos, R$4 milhões. Então, com o mesmo valor que você compra um frasquinho de Solíris, você poderia comprar milhares de outros remédios mais baratos, que também são importantíssimos e utilizados por uma gama muito maior da população. Mas, em compensação, é a vida dela. Então, eu penso assim, que a vida dela não tem preço, né? E quando eu me vejo assim, eu vejo a possibilidade dela ficar sem o remédio, a gente já está entrando em pânico. Marcos Vinícius, que há pouco tempo ficou 2 dias sem a medicação e foi parar na UTI, sabe que a luta contra a doença pode durar a vida inteira. A gente está sempre numa corda bamba ali, aguardando que o judiciário mantenha, as suas decisões, não haja reforma nas instâncias superiores, porque isso realmente é questão de sobrevivência. A gente sem o remédio tem o risco de no dia seguinte ir a óbito.